viver esta promessa que um dia nos fora feito pelo Senhor, que não mente, porque Ele é a verdade. E Ele prometeu que Ele voltaria para levar a sua igreja consigo. E este é o desejo do meu coração. Eu inclusive tenho tentado aos dias da minha vida no meu ministério influenciar, ensinar acerca da volta de Jesus, porque eu creio que nós estamos vivendo um momento na história da igreja chamado pela Bíblia como a última hora da igreja na terra. A gente sabe pelos termos bíblicos que a igreja, desde os primórdios, desde os primeiros dias da igreja estabelecida por Cristo na terra, ela começa a pregar, e nos próprios escritos bíblicos, os evangelhos, as próprias cartas afirmam que desde a primeira vez, no primeiro momento que os discípulos saem a pregar, eles começam a anunciar os últimos dias da igreja na terra. E nós podemos perceber que a história tem passado e as profecias bíblicas têm se cumprido. As próprias palavras do Mestre Jesus Cristo, que apontam os fins dos tempos, determinam, e os acontecimentos que nós temos visto determinam que o momento da sua magnífica volta, o seu retorno, está iminente, está próximo de acontecer. Aleluia. E nós vemos em toda a Bíblia o anúncio acerca de Jesus Cristo, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. E nós vemos também no Antigo Testamento um relato que nos descreve a volta de Jesus Cristo e como será esta volta. Porque o Novo Testamento é a revelação daquilo que estava oculto no Antigo Pacto, chamado o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento é base para que o Novo Testamento ele surja na pessoa de Cristo, e Cristo revele tudo que era obscuro, tudo que era desconhecido, tudo que era uma sombra. Cristo é a luz que veio ao mundo quando ele nasce, e está escrito que a luz veio ao mundo quando ele nasceu, mas os homens, eles escolheram as trevas, e é o que nós temos visto, esta realidade no mundo, porque o mundo escolheu as trevas, o mundo escolheu permanecer em trevas, e o seu príncipe Satanás é o que regimenta todo este mundo. E neste capítulo de Êxodo, no capítulo 19, nestes textos ora lidos, nós podemos ver o relato idêntico do que foi profetizado acerca da volta de Jesus Cristo por João no Novo Testamento. Quando nós estudamos um pouco o Apocalipse e conhecemos ali as profecias reveladas no livro de Apocalipse, e nós voltamos para o Êxodo 19, versículo 10 a seguir, podemos ver o que foi profetizado, todo o relato que aconteceu no relacionamento entre Deus e Moisés, apontando como seria a volta de Cristo. Eu gostaria, neste culto de ensino, estudar com a igreja um pouco do que nós podemos encontrar aqui, que está escondido no texto, mas revelado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus Cristo, ele disse: graças te dou, meu Pai, porque escondestes estas coisas dos grandes, mas revelastes aos pequenos, dentre os quais estamos aqui para agradecer a Deus por descobrir os segredos escondidos da sua palavra. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e diga ao povo que também lavem as suas vestes. Eu vejo aqui 3 dias mencionados, porque foi dito a Moisés por Deus que preparasse o povo para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor desceria diante dos olhos de todo o povo. Amada igreja, Deus falava e se relacionava com Moisés intimamente, face a face.
Deus contava a Moisés todos os segredos, Deus falava e se relacionava com ele, para que Moisés pudesse dizer ao povo o que Deus queria, as instruções de Deus, porque esse foi o anelo de Deus, sempre relacionar-se com o homem, com a humanidade. E Moisés aqui no Antigo Testamento é um mais dentre as figuras de Cristo que nós encontramos no Antigo Testamento. Moisés é um tipo de Cristo que conduz o povo a uma vida liberta da escravidão. Assim como Cristo é o nosso libertador, que nos libertou da escravidão que nos escravizava no mundo, chamado o pecado. E nós vemos quando Deus ele diz assim: Moisés, eu quero determinar algumas leis para o povo, eu quero entregar a lei para o povo. Mas Moisés, se você chegar com um livro, se você chegar com uma lei para esse povo, dizendo que foi eu que dei, talvez algumas pessoas não vão acreditar se o nosso relacionamento ficar resumido na nossa intimidade. Moisés, eu decidi, eu quero descer para falar contigo, mas de uma maneira que todo o povo veja. E então Deus diz assim: olha, reúna o povo primeiro, santifica-os hoje e amanhã. Começa a santificá-los hoje e amanhã. E depois peça ao povo para que lavem as suas vestes. Amados, quando nós observamos esta expressão, lavar as vestes e ser santificados, nós entendemos que por Cristo e o seu sacrifício na cruz, nós fomos santificados. Cristo nos tornou santo, porque santificar é tornar santo o que não era antes. E quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, nós somos santificados no simples fato de crer e de anunciar a Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Eu quero perguntar aqui, rapidamente, quantos aceitaram e se entregaram a Cristo, tendo como Senhor das vossas vidas? Façam um sinal e deram glória a Deus. Então, se você não sabia, fica sabendo hoje. Você está santificada, você está santificado, estáis santificado simplesmente por crer em Cristo como Senhor da sua vida. Agora existe um segundo passo que vocês podem ver espalhado pela parede das nossas igrejas ADEF em toda a Europa: santidade e reverência ao Senhor. Santidade e reverência ao Senhor, porque são duas palavras. Uma é santificação, a outra é santidade. Uma não tem nada a ver com a outra. Uma determina que você é santo sem merecer, sem fazer nada por isso. Você é santo não pelas suas obras, você é santo porque crê no sacrifício, na oferta que Cristo se entregou para ti. Agora, santidade é algo completamente diferente. Santidade tem que ver com o meu comportamento. Santidade tem a ver com santos determinados em viver a vida de uma nova criatura. Diga assim, profetiza sobre a tua vida: eu sou santo pela oferta de Cristo na cruz, para viver uma vida de santidade. Quem crê, diga amém. Moisés, reúne o povo, santifica-os hoje e amanhã. E também, não menos importante que isso, diga-os: lave as suas vestes. Diga assim: vestes limpas. Sabe o que isso me faz lembrar? Apocalipse, capítulo de número 3. Quando Deus fala à igreja de Laodiceia,
compra de mim vestes brancas. Compra de mim vestes brancas. Apocalipse 3, nós vemos o relato da última igreja da Ásia, a última das 7 igrejas da Ásia, que nós vemos os relatos sobre as 7 igrejas da Ásia em Apocalipse 2, Apocalipse 3, que representa nada mais, nada menos que 7 etapas históricas da igreja de Cristo na terra, sendo que Laodiceia representa o último período da igreja de Cristo na terra. E não era uma mera coincidência que Laodiceia é a última e representa o último momento da igreja de Cristo na terra, que representa aquele período chamado da apostasia, aquele período da igreja que se desviou, da igreja morna, que Cristo disse assim: eu vomitarei da minha boca. Não é por acaso que está profetizado no Antigo Testamento, em Êxodo 19, que acabamos de ler, quando Deus fala para Moisés: Moisés, diga ao povo que se santifique hoje e amanhã, e também que lave as suas vestes. Estamos vivendo num tempo em que é muito fácil as pessoas caírem, as pessoas apostatarem da fé, as pessoas serem contaminadas com o mundo, com os valores invertidos, dentre os quais vínhamos falando com o pastor Sâncio pelo caminho. Os valores estão tão invertidos que os homens chamam certo aquilo que é errado e chamam errado aquilo que é certo, e tem confundido a mente e tem levado muitas pessoas incultas sem o conhecimento de Deus, e essas pessoas, elas estão caminhando com as vestes sujas. E a ordem é clara: não basta somente ser santo, não basta somente crer e ser santificado. Que é ser santificado? Repetindo, ser tornado santo, sem que você faça nada, apenas por crer no sacrifício de Cristo. Mas Ele também quer uma coisa de nós: santos com vestes limpas, santos com vestes limpas. E as vestes representam as nossas obras diante de Deus. Voltando, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. E o versículo 2 me chamou a atenção quando eu li pela primeira vez. Eu inclusive sublinhei, porque está escrito assim, ó: Moisés, marca um limite. Está escrito como? Versículo 12: Moisés, marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente. E eu me perguntei, por quê? Porque aprendi a ler a Bíblia perguntando por quê, e indo orar e pedindo: Espírito Santo, por favor, revela-me o porquê. E o mais interessante é que um dos últimos textos lidos, nós vemos que depois de todo o advento da descida de Deus na espessa nuvem e todos os sons e estrondos de glória eminentes desta vinda gloriosa de Deus, Deus dá uma ordem: Moisés, sobe aqui. E fica uma pergunta no ar: por que Moisés subiu e o povo não? O que é que Moisés tem de melhor, de diferente do que o povo, para que Deus diga assim: Moisés, marca um limite e ninguém sobe, só você? Mas eu descobri uma coisa, acompanha comigo, Êxodo capítulo 3. Eu descobri que nem sempre foi assim com Moisés. Nem sempre ele teve acesso. Nem sempre ele pôde passar. Nem sempre Moisés, ele teve o livre acesso garantido para ele.
Em Êxodo capítulo 3, é um texto muito conhecido por todos, que relata aquela passagem bíblica acerca da sarça que pega fogo e não queima. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça queimava, ou a sarça, de fato, não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse assim: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: não te achegues para cá. Moisés queria ir onde estava a sarça. Moisés queria ir ver de perto a sarça que pegava fogo, mas não queimava. E Deus disse assim: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás santo és. Moisés, você ainda é um servo. E servo aqui é um eufemismo, é uma palavra branda para aliviar o peso do verdadeiro sentido do que Deus queria dizer. Moisés, você é um escravo, porque quando Paulo diz: eis-me aqui, Jesus Cristo, como servo, no original é doulos, que quer dizer escravo, mas de Cristo. E Deus fala assim: Moisés, tira a sandália do teu pé, porque esse lugar aqui é santo. E nós vemos por aí muitas igrejas onde as pessoas dizem: não, para subir no púlpito tem que tirar a sandália, porque Deus disse. Irmãos, naquela época Moisés era servo, mas quando Cristo veio, e está escrito em João 1,12: todo aquele que crê recebe poder de filho. Todo aquele que crê recebe poder de filho. Você não é servo, você é filho. E eu me lembro da parábola do filho pródigo, quando o filho chega descalço e o pai diz assim: dá sandália para ele, dá sandália para ele, porque é filho, porque é filho, e filho tem sandália. Quer ver? Efésios 6: calçados com o calçado da preparação da paz e do evangelho. Tu estás calçado, minha irmã, tu estás calçado, meu irmão. Você é filho, para quê? Para pisar toda obra, todo escorpião, toda obra maligna, toda serpente que se levantar contra ti. Você é filho, você é filha, você é filho. Marcarás limite. Moisés, Moisés. Sim, Deus. O que é que eu tenho que fazer? Moisés, olha para cá. Moisés, olha. Diga a Deus, que teu servo ouve. Aí Deus diz assim: olha, veja esse modelo que está aqui. Modelo? De que, Deus? Veja esse modelo aqui, perfeito, do tabernáculo. Moisés, eu quero que você estude cada medida, cada utensílio, cada elemento desse tabernáculo. Porque, Moisés, eu quero que você construa aí na terra um igual ao original que você está vendo aqui no céu. Então Moisés começa a construir o tabernáculo, e aí ele diz assim: Deus, para que serve isso? Aí Deus diz: Moisés, é porque desde Adão, quando ele pecou, eu tenho lutado, eu tenho tentado voltar a ter comunhão com os meus filhos. E eu quero ter comunhão dia e noite com eles. Eu quero descer em forma de nuvem, em forma de glória. E eu quero me relacionar com vocês. Eu quero dizer a vocês todos os dias como deve ser boa a vida daqueles que decidem cumprir a minha lei, os meus mandamentos. Eu quero fazer por vocês aquilo que vocês não conseguem fazer. Moisés, eu quero me relacionar com o povo. Amados, e o tabernáculo, diga comigo, tabernáculo, é o desejo de Deus de tabernacular. O que significa isso? É o desejo de Deus morar conosco. Sabe o Emmanuel, Deus conosco?
É o desejo de Deus morar conosco. Diga assim: o desejo de Deus é morar comigo. Não diga assim: o desejo de Deus sempre foi morar comigo. Quantos creem nisso? Entenda. Não deixe de prestar atenção. É culto de ensino. Você vai sair daqui hoje aprendendo algo novo. Aí Deus diz assim: Moisés, mas o povo não tem acesso. Diga assim: o povo não tem acesso. Porque Moisés, só quem vai ter acesso aqui é o sacerdote, e o sacerdote ele vai entrar pela porta, o sacerdote ele vai passar pela primeira parte, pela segunda parte, mas na terceira parte o sacerdote não pode entrar. Só quem entra lá é o sumo sacerdote, porque eu descerei, eu falarei com o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote reunirá os sacerdotes, e os sacerdotes falará com o povo aquilo que eu quero que o povo aprenda. Mas aí, passados alguns anos da história, Cristo veio a este mundo. E Cristo começou a pregar. E ele se apresentava dizendo: eu sou Emanuel, Deus convosco. Aleluia. Deus decidiu vir para falar cara a cara, pessoalmente com todos vós. Vós ainda não podeis ir a Ele, mas podeis vir a mim, porque todos aqueles que quiserem vir ao Pai, aleluia, devem conhecer o caminho. E eu vos quero apresentar o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então Jesus Cristo morre, como sabemos, e Jesus Cristo é dilacerado. O corpo de Jesus é dilacerado, tanto que na ceia Paulo nos ensina o que aprendeu com o Senhor, que no dia que foi entregado, na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu o pão. É um símbolo do corpo de Cristo que foi partido de cima a baixo por mim e por você. E todos conhecem a história. Quando Cristo estava morrendo, o que aconteceu com o véu do templo? O véu do templo se rasgou de baixo para cima. Verdade? O véu do templo se rasgou de cima para baixo. E o que aconteceu? Aí alguém prega assim, que agora nós temos o livre acesso para entrar, muito obrigado, no lugar aonde Deus habita. Não é assim. Qual é o correto, pastor? É que quando o véu se rasgou de alto a baixo, Deus que habita nas trevas. Pastor, o que foi que o Senhor disse? Deus que habita nas trevas. Sim, Deus habita nas trevas. A irmã estava balançando a cabeça ali. Eu vou explicar, tem que explicar. É porque eu te ensino. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é luz. 1 João, capítulo de número 1, versículo 5. Está escrito assim: Deus é luz. Nesse instante nós quase que combinamos aqui, mas não pudemos combinar e o Espírito Santo combinou tudo. As luzes se apagaram. Ficamos em... agora você entendeu o porquê? Faz parte da mensagem. Ficamos em... Irmão, não tenha medo de dizer, ficamos em trevas. Observa. Só que aí depois a luz acendeu. E as trevas teve quê? Observa, se apaga a luz, trevas. Se acende a luz, as trevas se vai. Deus, Ele habita nas trevas. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus que nos fala em 2 Crônicas 6:1. Salomão disse: o Senhor tem dito que habitaria nas trevas. Por quê? Porque Ele é luz. Ele é luz. Ele é a própria luz. Quer mais outro exemplo?
no tabernáculo tinha luz solar. Na segunda parte, chamada átrio, tinha a luz do candelabro. A menorá em hebraico, mais conhecido por nós como candelabro. Todos os dias os sacerdotes tinham que vir acender, não com fogo estranho, mas com fogo santo, o candelabro todos os dias, porque está escrito: o fogo arderá continuamente no altar. Mas um segredo: dentro do santíssimo lugar, que somente os sumos sacerdotes podiam entrar, não tinha luz, era escuro. E o que é que tinha lá dentro? Qual o objeto que tinha lá dentro? A arca, que representa o quê? Deus habitando lá nas trevas, significando o quê? Agora eu sou a luz destas trevas. Quando o sumo sacerdote entrar aqui, ele conhecerá a minha luz, e a minha luz revelará para ele o meu conhecimento e também a minha sabedoria, para compartilhar com o povo. Só que quando Jesus Cristo morre, o véu se rompe do alto a baixo. E sabe o que acontece? Não somos nós que agora temos acesso àquele lugar, é Deus que saiu daquele lugar. Deus que saiu daquele lugar. E sabe o que ele fez? Ele começou a olhar um monte de corações que estavam escuros, um monte de corações que estavam nas trevas, e ele falou: eu quero habitar, eu quero habitar, eu quero habitar, eu quero habitar, eu quero habitar. Diga assim: meu coração, que estava em trevas, agora recebe a luz. E é por isso que Cristo diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Meu irmão, lá no teu trabalho, naquelas trevas, você é luz. Minha querida, lá na tua escola, você é luz. Minha querida, na tua casa, você é luz. Minha irmã, meu irmão, no transporte público, na rua, você é luz. Para terminar, pastor, não era sobre a volta de Cristo? Tenho 5 minutos para terminar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que é isso, pastor? Isso é o nome das 7 igrejas da Ásia, descritas no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Nós podemos perceber neste candelabro 7 igrejas, porque o candelabro é uma representação da igreja de Cristo, aonde Cristo é a haste central e Cristo é a luz que ilumina a igreja. O candelabro representa também as 7 eras da igreja de Cristo na terra. O candelabro também representa as 7 facetas do Espírito Santo de Deus, quando está escrito em Apocalipse, dos 7 Espíritos de Deus que está diante dele. Não são 7 Espíritos, é o Espírito de Deus revelado em 7 facetas diferentes. Candelabro. O candelabro também representa os 7 milênios da era humana sobre a terra, que faz referência também com os 7 dias da criação, quando Deus cria tudo até o 6º dia, e no 7º dia Deus instaura o Shabá, que significa o 7º dia de descanso eterno, aonde o homem deveria descansar eternamente. Só que o homem peca e quebra esse descanso. E quando o homem peca e quebra esse descanso, começa a era do pecado. E são 7 milênios determinado na Escritura, representado pela menorá, pelo candelabro. E se a gente contar aqui, é interessante saber que de Adão até Cristo, nós temos aqui na primeira haste
Sem contar a primeira, porque Adão vem do ano 0 e aqui conta a partir do 1. De Adão até a primeira haste, representado por Noé. E da segunda haste até a terceira, representada por Abraão. Da primeira à segunda, a segunda representada por Abraão. E a terceira representada por Davi. E a quarta representada por Cristo. Porém, quando Cristo, ele vem ao mundo, ele muda a lei. Ele muda o calendário. E começa-se a contar a partir de um novo ciclo, ano 0. E contando a partir da haste do meio, ano 0. Nós podemos observar aqui algo interessante. Ano 0 para a haste de Sardes, nós temos 1000 anos, porque cada haste desta representa 1000 anos. E aqui representa o período da Idade Média, aquele período que contempla entre o ano 500 e 1500, a Idade Média. O nome já diz Idade Média, porque depois da metade vem o inteiro, e vai acontecer algo nesse inteiro. Observamos que estamos em que ano? Vai ficar gravado aqui, 2022. Estamos no milênio 2000. E aqui na haste central nós temos o ano 0. E aqui nós temos o ano 1000. E aqui o ano 2000. E é interessante saber que daqui para aqui 1000 anos. Daqui para aqui mais 1000 anos. E a profecia diz que 1000 anos para Deus é como? 1000 anos para Deus é como? Um dia. Vamos voltar ao texto para concluir. Portanto, Moisés, versículo 11. No terceiro dia. No terceiro dia. Eu, o Senhor, descerei diante dos olhos de todo o povo sobre o monte. E olha o que acontece quando desce. E o sonido, versículo 19. E o sonido da buzina. Pastor, que buzina é essa? É aquela que está escrita em Apocalipse. A trombeta. A buzina da trombeta que vai tocar. E quando a buzina tocar, está escrito que também se ouvirá estrondos de grande maneira, trovões e fumaça e fogo. E Moisés subiu. Em qual dia o Senhor descerá? No terceiro. Então vamos contar. De Jesus Cristo para o período da igreja de Sardes, Idade Média, 1000 anos, do 0 a 1000, primeiro dia. De 1000 a 2000 se cumpre do início do segundo dia, Sardes. Início do segundo dia, todo segundo dia, até chegar em Filadélfia. Início do terceiro dia. Irmãos, estamos no início do terceiro dia. Estamos no início do terceiro dia. Pastor, mas já passou alguns anos. Observa, irmãos, o calendário de Deus é o calendário judaico. E o calendário judaico não é solar, é lunar. Estamos no calendário gregoriano. O calendário de Deus é judaico, é lunar. Como assim, pastor? O dia começa às 6 horas da tarde, quando o sol se põe. Aleluia, aleluia. Pastor, o que nós estamos vivendo então agora? Estamos vivendo a noite escatológica da volta de Cristo. E daqui a pouco é de manhã. Daqui a pouco o sol vai nascer. E como é que funciona esta relação do dia? É a mesma relação da nossa vida. Como assim, pastor? A nossa vida começa igual o dia determinado por Deus. Como? Em trevas. O dia determinado com Deus começa com trevas. O dia determinado com Deus começa com trevas. O sol se põe, trevas. Pastor, o que significa? A vida de todo homem começa em trevas, mas é necessário que ele confesse a luz, ele confesse a Cristo, para que esta luz venha raiar na sua vida. Meus irmãos, estamos
vivendo na noite escatológica, e daqui a pouco, a qualquer manhã, a qualquer momento, o sol da justiça virá. O sol da justiça virá. Aleluia. Deus vos abençoe. Meu pastor nacional, Jefferson Kennedy, muito obrigado por essa oportunidade, meu pastor. Deus vos abençoe. Igreja, preparai-vos, Cristo está às portas. Aleluia.